As vantagens de você aprender a fazer um rolamento, né, é evoluir o seu aluno com segurança. E é, sobretudo, você desenvolver a sua segurança como profissional. A gente estava agora há pouquinho gravando um episódio do podcast Referência em Pilates com a Raquel, que é a aluna lá do TSP. E a Raquel falou uma coisa muito interessante, que é uma queixa de muitos profissionais. A Tati, antes eu tinha medo. O aluno chegava com dor para mim, eu tinha medo de verdade. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse aluno? E aí eu acabava só alongando o aluno. Eu acabava não conseguindo fazer os exercícios do Pilates com ele. E o principal motivo pelo qual ela não conseguia fazer esses exercícios do Pilates com os alunos dela era justamente porque ela não entendia o objetivo do exercício. Olha o que a Graziela está falando aqui, ó. Tenho dúvida de como ensinar o aluno. Então, Graziela, se você tem dúvida de como ensinar o aluno, é porque, de fato, você ainda não entendeu o exercício, não é mesmo? E isso não é uma coisa só aqui da Graziela, não. Isso é uma coisa comum, né? Isso é uma coisa muito comum de muitos profissionais. Eu não entendo direito para que serve esse exercício, eu não entendo a importância dele, eu não entendo os benefícios dele, então eu tenho dúvida de como ensinar. Isso é natural e tá tudo bem, porque talvez nunca ninguém tenha te ensinado isso. Na maioria dos cursos de Pilates, o que acontece, gente, é que você vai lá, aprende a fazer os exercícios, sai de lá com algumas apostilas de Pilates, né, com aqueles exercícios ali talvez pouco explorados, explicados de maneira superficial, ninguém te ensinou a construir aquele movimento, ninguém te ensinou para que ele serve. Olha, esse movimento aqui, ele serve para que você alcance outros degraus dentro da aula de Pilates. E quem é aluno meu, quem já fez curso comigo, sabe que eu sempre explico isso. Os exercícios, eles são como degraus para a gente avançar ao próximo nível. Eles são como degraus. E às vezes a gente pega um exercício lá da apostila, né, do repertório básico de Pilates, e aquele exercício, às vezes, é impossível de ser aplicado por um determinado aluno, seja porque ele não tem ainda a capacidade física minimamente necessária, ou seja porque esse aluno está com dor. O dever do profissional, sabe o que é? É entender qual é o degrau que esse exercício está e descer alguns degraus, para poder ensiná-lo a chegar lá. E quando você chegar lá, é você também entender onde você está e quais são os degraus que você pode subir para continuar evoluindo o teu aluno. Então, os exercícios, eles são degraus. Evoluir um aluno não é só passar exercício difícil para ele. Muito pelo contrário. Evoluir o aluno é insistir naquilo que vai trazer habilidade e função. E é por isso que os rolamentos são tão importantes e você não pode deixar de fazer na sua aula de Pilates, sobretudo se o seu aluno tem dor. E o objetivo é sempre o quê? É levar o aluno a executar o exercício da apostila. Não é isso que eu sempre falo para vocês? Se o seu aluno não tem condição hoje de praticar, o seu papel é facilitar, é possibilitar que ele construa um corpo que daqui a 2, 3 semanas, 4 semanas que seja, é um corpo que vai estar fazendo o exercício como ele é. Esse é o papel do professor de Pilates, esse é o papel do profissional que trabalha com Pilates, é levar o aluno até lá. É ter em mente o seguinte, eu estou aqui com a Dona Maria e a Dona Maria é super debilitada. A Dona Maria realmente, ela não tem assim, eu nem estou enxergando, Tati, eu não consigo enxergar uma possibilidade da Dona Maria um dia fazer esse movimento. Não tem problema. O caminho às vezes é longo, mas ele acontece. Se você der um passinho a cada aula, você chega lá, concorda comigo? Então, qual é o degrau que a Dona Maria suporta hoje? Lembra que outro dia eu fiz uma live sobre, e que eu utilizei aqui uma história para contar para vocês, que é a do trabalho elefante? Às vezes a gente enxerga um aluno nosso com dor e a gente pensa que ele é do tamanho de um elefante, né? É tanta dor, é tanto problema, aquilo é tudo tão complexo que a maneira como a gente enxerga aquele aluno e aquele problema, parece que você tem um elefante gigantesco na sua frente. E aí eu falei, em vez de você tentar cuidar do elefante inteiro, porque você não consegue cuidar do elefante inteiro, o elefante é monstruoso, você vai cuidar de um pedaço do elefante. Primeiro você vai tratar a orelha, né? Você vai cuidar ali daquele problema, a orelha. Depois você vai para a pata, depois você vai para a tromba.
quando a gente olha para um aluno de Pilates que está com dor, que é um caso grave, que é um caso complexo, que te desafia, né? Tudo que te desafia é o trabalho elefante. Se você não entendeu muito bem essa do trabalho elefante, imagina que você tem uma escadaria gigantesca na sua frente, são 200 degraus. E você pensa assim, poxa vida, vai ser difícil pra caramba chegar lá no alto. São 200 degraus, tá 40 graus lá fora. Tá calor demais, vai ser difícil essa tarefa. Eu não tenho musculatura, nem física e nem emocional para chegar até lá esses 200 degraus, Tati. Eu não tenho essa vontade. Eu não me importo, eu não vou subir essa montanha. Eu vou ficar por aqui mesmo. Em vez de você pensar lá naquele último degrau da montanha, pensa no primeiro. Sobe um degrau. Esse é o seu papel com o seu aluno a cada aula. É subir um degrau. É avançar um pouquinho na direção do objetivo que você quer. Ah, eu quero fazer um rolamento, um roll-up lindão. Eu quero fazer rollover. Eu quero fazer todos os movimentos de rolamento com o meu aluno. Tati, eu quero que ele execute bem, com segurança. Eu não quero ter medo de fazer isso com ele. Vai no degrau. Hoje a dona Maria não consegue. Ela não tem musculatura para subir 200 degraus. Mas ela tem musculatura para subir um único. Beleza? Então, os rolamentos, e por que eu escolhi o rolamento? Porque os rolamentos são movimentos fundamentais. Os rolamentos estão no repertório básico do Pilates, não é à toa. Eles são movimentos fundamentais que libertam, presta atenção nessa palavra, libertam o corpo para que o corpo faça outros movimentos. Outros movimentos. Às vezes as pessoas me dizem, Tati, o meu aluno que tem dor na lombar, que tem hérnia de disco, ele tem uma dificuldade enorme para fazer os movimentos de rotação, ele sente muita dor. E os de inclinação também. Ele não consegue fazer movimentos, por exemplo, como calçar os sapatos, né? Que é um movimento combinado, ele está rodando e fletindo a coluna dele. Ele não consegue pegar um objeto no banco de trás do carro, porque ele sente dor lá na lombar. Ele também não consegue, por exemplo, tirar a roupa da máquina de lavar e estender no varal. Porque ó, olha o movimento que ele está fazendo aqui, ó. Flexão com rotação. Extensão com rotação no sentido oposto. Ele não consegue. É claro que ele não consegue. Esse paciente, ele não vai conseguir fazer isso enquanto você não estabelecer os movimentos de flexão e de extensão. E aí talvez você esteja aqui pensando o seguinte, a Tati vai falar sobre rolamento é flexão, mas essa não é a minha dificuldade. Minha dificuldade com o meu aluno é fazer extensão de coluna. Pois é, você não vai conseguir desenvolver a extensão se o seu aluno não tiver flexão. A sua coluna e a coluna do seu aluno, ela precisa ter liberdade em todos os planos. A coluna da gente, ela tem uma característica física chamada resiliência. Resiliência, o que é? É mudar o formato. Deixa eu pegar uma mola aqui para mostrar para você. Resiliência é isso aqui, ó. É mudar o formato e voltar ao formato original sem prejuízo da forma, sem prejuízo da estrutura. Isso é resiliência. E esse termo foi emprestado para quando a gente fala sobre as emoções, sobre comportamento humano, né? Ai, fulano é muito resiliente. Significa o quê? Que o fulano passa por umas situações difíceis na vida e que mesmo assim ele se reergue e segue em frente. A coluna da gente, ela tem que ser resiliente. E como ela se torna resiliente? Treinando. Treinando. Todas as vezes que você deforma a coluna do seu aluno, ela volta para o estado original, ela está mais preparada para a próxima deformação. E quando você liberta, quando você dá liberdade para o corpo dele fazer, por exemplo, um movimento de flexão, você acaba também garantindo a liberdade para fazer os movimentos de extensão. Tati, está muito difícil de ganhar extensão com o meu aluno. Investe na flexão. Investe na flexão que você vai ver que vai ficar mais fácil. Muitos profissionais que estão lá no TSP tinham esse medo, né? Com que eles aprenderam, da forma como a gente apresenta o conteúdo lá no TSP, eles aprenderam e ficaram mais seguros para passar esses exercícios. E hoje, quando eu falo, e como é que é hoje você, né? Quando você vai atender uma pessoa que tem hérnia de disco, que tem dor nas costas, como que é? Super tranquilo. A pessoa chega, eu avalio, planejo e executo. Simples assim. Então percebe como o seu trabalho pode ficar mais leve quando você tem método?
é assim que acontece lá. E eu mesma também já sofri, né? Na época lá que eu dava aula, eu já não dou aula há uns anos, mas na época que eu dava muitas aulas, e especialmente quando eu era recém-formada, eu também tinha muito medo. Porque algumas coisas que eu tinha aprendido, as flexões machucam a coluna, as extensões machucam a coluna. Quem tem hérnia de disco não pode fazer vários movimentos, né? Muitas pessoas têm essas crenças. Olha, se você tem algum problema na coluna, você não pode mesmo fazer movimento, né? A sua coluna tem que ficar sempre bem retinha, não é verdade? Olha, então a partir de agora você vai se abaixar assim, né? Ó, assim, você não vai mais fazer esse movimento, isso aqui é proibido. Quando você cair um negócio no chão, você se abaixa assim para pegar, não é verdade? Se abaixa retinho, bonitinho. Você está destruindo a coluna do seu aluno. Está ajudando o seu aluno, primeiro, a ficar mais inseguro ainda com os movimentos, não é verdade? E segundo, você está ajudando o teu aluno a ter medo e você está ajudando a coluna do seu aluno a não ser resiliente. A coluna do seu aluno vai ficar sempre aqui. Sempre aqui. Se eu não trabalhar essa coluna, ela não vai ser resiliente. Ela não vai.